Em 1º de abril de 1964, as Forças Armadas, por meio de uma ação golpista, destituíram do poder o presidente em exercício, João Goulart, sob o pretexto de combater a suposta infiltração comunista que estaria em curso no Brasil. O governo pretensamente provisório do general Humberto Castelo Branco, que tinha como proposta restituir a democracia nacional, consolidou-se em uma ditadura militar que se manteve vigente até o ano de 1985. Pautada nesta paranoia de combate ao comunismo, característica da Guerra Fria, a ditadura militar desenvolveu e aprimorou aparelhos estatais de repressão e coerção, incumbidos de garantir seu distorcido conceito de segurança nacional. Este aparato de repressão e coerção ditatorial foi responsável pela perseguição, prisão arbitrária, tortura e execução de brasileiras e brasileiros considerados como potenciais subversivos. Requintados métodos de tortura foram desenvolvidos e ensinados em cursos internacionais, ofertados por agências do governo dos Estados Unidos e pelas Forças Armadas de países latino-americanos, que instauraram ditaduras de segurança nacional similares à do Brasil. Idealizado pelo general Golbery Couto e Silva, o Serviço Nacional de Informações, ou SNI, foi criado em julho de 1964 com a tarefa de centralizar as atividades de inteligência nacional, fosse no recolhimento de informações para o combate à subversão ou na produção da contra-informação que favorecesse a consolidação do consenso popular a partir dos ideais defendidos pela ditadura. O chefe nacional do SNI respondia apenas ao presidente da República, estando responsável por coletar e filtrar todas as informações necessárias ao desenvolvimento de estratégias de manutenção da ordem instituída. Os documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, recentemente disponibilizados para acesso, permitem identificar as dimensões que o SNI e a paranoia anticomunista assumiram durante a ditadura militar brasileira. Em memorando datado de abril de 1974, o então diretor da CIA, William Kolbe, informava ao secretário de Estado estadunidense, Henry Kissinger, que o presidente brasileiro em exercício da época, o general Ernesto Geisel, se comprometia em continuar a política de identificação e extermínio de sujeitos potencialmente subversivos no país, informando que no ano de 1973, 104 subversivos foram sumariamente assassinados. De acordo com os registros do documento, a perseguição aos sujeitos subversivos seria uma das prioridades do aparelho repressivo estatal e ficaria a cargo do então chefe do SNI e futuro presidente do Brasil, o general João Batista Figueiredo, a responsabilidade de decidir quais execuções seriam realizadas em território brasileiro. Assim, não é de se admirar que o órgão de inteligência foi considerado posteriormente por seu próprio criador, o general Golbery Couto e Silva, como um monstro. Essa exposição foi elaborada a partir de trechos de alguns dos documentos provenientes do arquivo da agência do SNI de Curitiba, que durante a ditadura militar ficou responsável pela vigilância dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Os arquivos do SNI foram organizados e digitalizados por pesquisadores vinculados ao Arquivo Nacional e ao CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Os documentos paranaenses e catarinenses estão disponíveis para acesso público no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, ou no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Esse arquivo conta com um grande número de temas que foram alvos de investigações da comunidade de informações durante a ditadura militar brasileira, tais como a organização política e social dos jovens, as questões agrárias, as articulações populares, o perfil ideológico de pessoas, as atividades de lideranças religiosas, a espionagem de Estado, entre outros. Infelizmente, muitos arquivos provenientes da ditadura militar brasileira foram perdidos ou intencionalmente incinerados, com o intuito de evitar a difusão e denúncia dos crimes cometidos pelos militares que assumiram o poder durante os anos de 1964 até 1985.
O processo de preservação, divulgação e investigação destes arquivos torna-se assim não somente um procedimento de pesquisa, mas também um ato de denúncia dos crimes de Estado, restauração da verdade, incentivo à memória e valorização das brasileiras e brasileiros que lutaram e deram suas vidas para conquistar a democracia no Brasil. As mudanças comportamentais e culturais que marcaram a juventude dos anos 1960 e 1970 foram mal recebidas pelos agentes da ditadura militar, que consideravam uma degradação dos valores morais tradicionais impulsionada pelo movimento comunista internacional. Devido à crescente repressão, que se iniciou logo após o golpe de 1964 e o cerceamento das atividades políticas dos estudantes, estes se mobilizaram contra o caráter violento do regime ditatorial. O ápice dessa mobilização ocorre na segunda metade dos anos 1960. As manifestações de 1968 no Brasil foram impulsionadas pelo movimento estudantil, que já vinha se organizando e criando uma dinâmica própria ao longo da década de 1960, devido a fatores como a urbanização, crescimento de vagas no ensino superior e o desenvolvimento da classe média. Ao longo da década de 1960, os estudantes, através da União Nacional dos Estudantes, UNE, passaram por um intenso processo de politização, que ocorreu concomitantemente com a radicalização de suas propostas de transformação social. Com isso, o movimento estudantil tornou-se alvo dos extremismos de setores conservadores da sociedade desde os primeiros momentos da ditadura. Um evento que ilustra esse fato é o incêndio na sede da UNE, em abril de 1964, por grupos que apoiavam o golpe militar. A atuação do movimento estudantil foi vigiada pelos órgãos de segurança e informação em todo o território nacional, incluindo o Paraná. Uma das principais entidades organizadoras do movimento no norte do estado foi o Diretório Central dos Estudantes na Fundação Universidade Estadual de Londrina, o DCE da FUEL. O DCE possuía um jornal intitulado Poeira, utilizado para divulgar informações que mesclavam assuntos específicos da universidade com temas políticos. O fim abrupto do jornal se deu com a intervenção e fechamento pela reitoria do DCE e com a quebra da impressora que rodava o jornal. Um fato relevante sobre a intervenção da reitoria nesta universidade é que este evento ocorre após as duas grandes ondas repressivas no meio estudantil. A primeira onda repressiva ocorre em 1964, com um evento que ficou conhecido como Operação Limpeza. A segunda onda verifica-se com o desdobramento do AI-5, que deu início aos anos de chumbo, de 1968 a 1974, no Brasil. No entanto, o ato repressivo perpetrado pela reitoria da UEL aconteceu em 1978, durante o período de abertura política proposta pelo governo Geisel, de 1974 a 1979.
Logo, este evento pode ser visto como um caso de repressão tardia. Em meio a tantos estudantes que sofreram com o silenciamento da ditadura, citamos aqui Stuart Angel Jones, filho da estilista Zuzu Angel. Ambos foram vítimas da perseguição dos militares e acabaram morrendo por se colocarem contra a ditadura. Stuart era filho mais velho de Zuzu e estudava economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era também atleta de remo do Esporte Clube Flamengo, sendo bicampeão carioca. Além disso, Stuart atuava como militante do movimento revolucionário 8 de outubro, colaborando na luta armada contra a ditadura. Ele tinha apenas 25 anos quando foi sequestrado, torturado e assassinado pelos militares. Relatos contam que ele resistiu bravamente e morreu sem jamais entregar qualquer informação a seus torturadores. A mãe de Stuart, Zuzu Angel, a princípio não concordava com a participação do filho na militância política. Porém, seu desaparecimento transformou a estilista, que já fazia sucesso no Brasil e no exterior, em uma militante comprometida com a verdade sobre as torturas e mortes praticadas pela ditadura. Zuzu recorreu à imprensa internacional, ao governo dos Estados Unidos e a diferentes órgãos do governo brasileiro, com o objetivo de ter os restos mortais do filho e cessar a barbárie que acontecia no país. 5 anos após a perda de seu filho, Zuzu sofreu um acidente de carro que resultou em sua morte. A estilista estava dirigindo na estrada quando foi surpreendida por outro veículo, que forçou o carro dela para fora da pista, fazendo com que ele derrapasse e capotasse. O acidente foi fatal e Zuzu morreu sem nunca poder sepultar o corpo de seu filho. A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e... eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. Denomina-se movimento estudantil toda organização política de luta cujos atores são estudantes e que se articulam a partir de pautas geralmente associadas à defesa da educação e das garantias democráticas. Essas organizações institucionais existem desde o ciclo básico do currículo educacional, como os grêmios estudantis, até os centros acadêmicos e diretórios centrais nas universidades. A União Nacional dos Estudantes, ou UNE, foi criada em 1938, sendo uma instituição que se tornou um dos principais instrumentos de organização da luta estudantil, atuando fortemente na proteção dos direitos humanos e na defesa de uma educação de qualidade. Contudo, a deflagração do golpe militar e a aprovação da Lei Subsídio Lacerda em novembro de 1964, a União Nacional dos Estudantes foi colocada em clandestinidade. Além das expressivas lutas pelos direitos humanos, o movimento estudantil atuou diretamente na defesa da educação pública durante os anos de chumbo. Em 1972, sob ameaças de privatização das universidades, feitas pelo ministro da Educação do governo Médici, o Diretório Central dos Estudantes da USP reuniu mais de 10 mil estudantes em um plebiscito decisivo para a derrubada do projeto de lei que tentava implantar a cobrança de mensalidades da graduação pública. Assim, desde a implantação da ditadura militar, em 1964, o movimento estudantil sofreu com as perseguições e com a repressão, sendo retratados como inimigos. Para sustentar juridicamente a perseguição política desses estudantes, foi utilizada a Lei de Segurança Nacional, que colocava qualquer oposição ao governo, fosse estrangeira ou não, como ilegal. Essa lei, em conjunto com a paranoia anticomunista difundida na sociedade brasileira, legitimou as prisões arbitrárias, denúncias falsas, assim como o uso da tortura física e psicológica, contra toda e qualquer pessoa considerada como potencialmente subversiva. Em decorrência da Lei de Segurança Nacional,
Qualquer indivíduo que fosse suspeito de manter relação ou contato com grupos intitulados como suspeitos ou subversivos era levado, conforme o caso revelado pelos documentos inéditos do SNI, que estão sob guarda do NDPH-UEL, a respeito de WS, preso por participar do Congresso da UNE, em São Paulo, em 1968, também preso e indiciado nos anos de 1975 a 78, período que abrangeu a Operação Marumbi. Por envolvimento com o PCB do Paraná, WS foi condenado a 3 anos de reclusão. A Operação Marumbi ocorreu em pelo menos 12 cidades do Paraná e teve como objetivo caçar e prender militantes de esquerda, visando extinguir as tentativas de rearticulação do Partido Comunista Brasileiro no estado. Essa operação apreendeu mais de 100 pessoas acusadas de se envolver e organizar o PCB dentro do estado, sendo que 65 pessoas foram indiciadas. Entre as mais de 7.500 páginas digitalizadas provenientes do arquivo do SNI paranaense, encontra-se o caso de NRS, preso em 11 de outubro de 1975, por 17 dias, acusado de envolvimento com o PCB Paraná, tendo sido liberado por falta de provas que o ligassem ao partido. O documento, no entanto, menciona o apoio que o preso político recebeu da FUEL, da imprensa local e de movimentos estudantis durante o período que permaneceu na prisão. Além de perseguir militantes da oposição de esquerda, a polícia política também acusou o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, na época único partido de oposição oficial legal, de se envolver com o PCB, buscando prejudicar politicamente o partido e levantar suspeitas de que encobriam o comunismo no estado. Os documentos inéditos do SNI também registram a existência de atividades de oposição à ditadura militar dentro do DCE-UEL, o qual era liderado pelo Grupo Poeira. A polícia política também aponta, nesse documento, que o diretório atuava politicamente fora dos muros da universidade, revelando um caráter progressista. Dessa forma, o envolvimento direto do DCE com grupos políticos de oposição levantava fortes suspeitas sobre a atuação local do movimento estudantil. Com manifestações, atos públicos, passeatas, debates e tantas outras formas de organização, o movimento estudantil teve coragem de fazer e de ser resistência perante a ditadura militar, mobilizando, manifestando e lutando mesmo diante da repressão e do medo.